Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Clayton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Rogério. Olha, primeiro a gente tem que aproveitar hoje o momento, né, que foi um jogo bom da nossa equipe, bem consistente. Sobre o próximo domingo, amanhã nós temos treino amanhã para fazer a recuperação daqueles que jogaram e daí nós vamos dar um dia de folga na terça e fazemos as atividades quarta, quinta, sexta, sábado para se preparar para o jogo domingo. E aí no decorrer da semana eu vou ver o que eu tenho de peças à disposição, porque nós não temos o Júnior, né, para o próximo jogo, né? Eu acho que ele nem viu o atleta do Ceará quando ele se choca, ele está de costas, não viu. O árbitro viu o sangue e acabou expulsando. E aí nós vamos decidir de que maneira nós vamos jogar. A gente vive cada semana, cada jogo da maneira que é possível. Talvez também o Ceará possa ser mais ofensivo, né, também precisando do resultado. O Lisca é um treinador inteligentíssimo, tem um bom elenco à disposição. Também nós temos que ver vamos estudar quais as possibilidades que o Ceará vai usar contra a gente. Os números têm sido bons nesses dois últimos jogos. Como evoluiu o teu time? Edinho marcando 3 gols em 2 partidas e você jogando 2 bons jogos contra 2 grandes equipes, né? Vitória e o Ceará. Isso mostra realmente uma evolução muito grande, principalmente do teu ataque e da tua ousadia, né? Eu acho que mostra a vontade que eles têm. Eu acho que a gente fora de campo tenta logicamente no treinamento, fazer com que sempre levem a sério e compreendam a parte tática, desenvolva mas assim, quem faz a diferença é o atleta. Eu já fui atleta, eu já tive dentro do campo. Quem pode fazer a diferença são eles. Quando eles compram a ideia e botam a capacidade deles em função do clube, eu acho que são. Então, assim, Edinho crescendo com gols, Osvaldo crescendo também nos últimos jogos com gols. Atacante de lado que tem gol, ele tem um outro valor, né? Você não pode esperar só do 9 o gol a todo tempo. Então, ano passado nós tínhamos essa característica de ter muito gol do 9. Esse ano nós temos que tentar distribuir, porque nós não temos a mesma característica, um jogador alto, de cabeceio, de bom cabeceio, apesar até do Júnior Santos ter feito, né, um gol de cabeça na última partida contra o Vitória. Então, assim, o time mudou do ano passado, a característica é outra. Hoje nós não temos mais tanta posse, nós não temos mais tantos passes trocados, mas a característica que foi o que eu encontrei no meio do caminho, a gente encontrou essa maneira de jogar. Se para o próximo jogo eu não tenho o Júnior Santos, aí é uma nova história que nós vamos. Nós só temos o Wellington de atacante, temos que cuidar muito bem dele essa semana, porque ele praticamente é o único 9 que nós temos. E o resto são jogadores de lado, né? Alguns jogadores voltando de lesão. Hoje o Paulo, eu experimentei ele durante a semana, mas ainda não se sentia 100%, eu não pude usá-lo. É mais um jogador que eu posso também usar na próxima semana, talvez Delay voltando, talvez Gabriel voltando. Importante que a gente tenha opções para ter uma ideia de jogo para o próximo domingo. Rogério, você esperava que o Ceará viesse com a maneira que ele atuou no primeiro tempo, recuado, esperando que o Fortaleza viesse para cima. Te surpreendeu? Não, eu acho que talvez eu faria o mesmo do outro lado, né? Cada um tem uma característica de jogo, acho que o Lisca não fugiu a características que ele sempre joga. Tentou e manteve posse de bola durante muito tempo, né? Gastou bastante essa bola atrás, mas ele tentou ser ousado também no segundo tempo, botou 2 atacantes de lado, 2 extremos, botou 2 9s, né? Que quase me fez botar um terceiro zagueiro, e eu até foi uma grande falha minha. Quando na minha cabeça eu contei saída do Osvaldo, saída do Edinho e saída do Júnior, e no final eu achei que eu tinha feito as 3 substituições. E só fui perceber que eram 2 alterações e 3 saídas por causa da expulsão. Então, assim, pela primeira vez eu não consegui fazer 3 substituições desde que eu cheguei ao Fortaleza, que eu gosto de substituir 3 vezes. E eu poderia até ter mudado um pouco o time. Quando foi expulso o Caleto, né? Eu poderia ter baixado o Marlon, tirado o Araruna e ter colocado mais um velocista na frente. Só que na minha cabeça eu comi bola dessa vez, porque eu achei que eu tinha feito as 3 substituições. Só no final que eu fui lembrar. E aí quando a gente estava sendo pressionado em escanteio, que eu fui ia colocar o Natan para fechar aquele um minuto de jogo, né? Mas vamos viver a semana e tentar tirar o melhor dela. Eu acho que o que a gente fizer durante a semana vai ser o reflexo do nosso jogo
no próximo domingo. Rogério, conta da atuação do teu goleiro Felipe Alves, que no primeiro tempo, assim, se adiantando um pouco, né, como líbero, mas realmente foi um dos destaques do Fortaleza, como também o Edinho. Repito para você, o Boeck vem jogando muito bem quando joga e o Felipe vem atuando muito bem. Eu acho que são características de goleiro diferentes. O Boeck é um goleiro embaixo da trave muito seguro, né? O Felipe é um goleiro que tem uma característica parecida como eu jogava. Eu vejo o futebol, né, dessa maneira, com um goleiro que saiba jogar com os pés, que possa ser um ponto de apoio para o time. Eu não preciso que ele drible ninguém, não preciso que o zagueiro saia driblando, não preciso nada disso. Mas eu preciso que a bola se mova, sempre tentando ter essa superioridade. E ele me dá isso. Assim como o Beck tem jogado muito bem, elogio muito meus dois goleiros, porque eles vêm fazendo ótimos campeonatos, seja na Copa do Nordeste, seja no Campeonato Cearense. Então, assim, é até difícil para mim fazer uma escolha, porque eu só tenho elogios a fazer aos dois pelo que eles vêm apresentando. O Edinho muito bem, fazendo gol hoje, é um jogador de velocidade. Desde o ano passado ele já foi muito importante naquele começo de Série B, e hoje está sendo novamente. Teve janeiro e fevereiro dificuldade, como teve no ano passado, o início também, mas depois que ele se condiciona bem, é um jogador importante para o Fortaleza. Rogério, você perdeu o Júnior Santos no começo, praticamente, da segunda etapa, já vencia por 2-0, exatamente, venceu por 2-0, mas não mudou a postura da equipe, ou seja, com aquela sua característica de jogar para frente. Eu tentei, né? Mas aí é lógico que você vai ser um pouco mais encurralado pelo adversário, porque a superioridade numérica faz isso, né? Mas nós tentamos manter as nossas características, né? Com dois homens pelo meio, para que o centroavante não tivesse que cansar tanto atrás dos jogadores. Aí o sacrifício veio mais daqueles três atletas que ficaram no meio, ter que fazer o balanço, do qual você já tinha o ponta para marcar, e aí nós fizemos um tripé, e a ponta do tripé teve a incumbência de encostar no lateral. Isso cansa um pouco mais, mas diga você, eu só posso agradecer a entrega deles. Esses caras é que construíram a história do jogo. O placar aconteceu pela entrega deles, pela inteligência no jogo, pela dedicação, pela vontade deles. E é assim que vai ser domingo. A gente compra durante a semana o que a gente quer entregar no domingo. É uma decisão deles, o que eles querem para o jogo decisivo do próximo domingo. Eu sei, Rogério, que você não é daqui, você não é cearense, mas claro, você comanda um time da capital. Eu queria que você falasse da sua sensação dessa primeira vitória sobre o Ceará sua, porque você chegou no Fortaleza, o Fortaleza era da Série B, o Ceará já na Série A. Hoje você encontra um Fortaleza do mesmo patamar do que o Ceará? Eu acho que a diferença no ano passado, quando nós jogamos no estadual, quando nós nos enfrentamos, e foram as vezes que nós nos enfrentamos, né? Porque o Ceará estava na Série A e a gente na Série B, era grande, tá? Se eu queria ganhar, claro que eu queria ganhar um jogo ano passado. Se eu sabia que era muito difícil ganhar, era muito difícil ganhar. Se eu vou explicar isso para o torcedor, não consigo, porque o torcedor é paixão. O torcedor, que se vier o Flamengo aqui, se vier o Palmeiras aqui, ele acha que você tem a obrigação de ganhar, né? E eu entendo, porque o torcedor é isso, o cara sai de casa com a expectativa, ele não quer saber se a folha de pagamento do Palmeiras é de 16 milhões e a tua é de 1.800.000, ele quer ver a bola na rede e quer ganhar. Então, assim, e eu entendo isso, porque o futebol é paixão, é o momento, é a explosão, né? E a torcida do Fortaleza eu juro por Deus, assim, que é uma das coisas mais bacanas que tem. Você vê toda vez mosaico, os caras se inflamam, vão, né, ajudam a gente mesmo a ganhar jogos. E também não é diferente com a torcida do adversário, que hoje estava em menor número, mas que também sempre... Eu acho que a torcida, no geral, esse ano, para o cearense, né, para o torcedor cearense, para o torcedor do estado, torcedor local de Fortaleza, tem sido um ano especial, assim, está sendo bem bacana. E outra coisa legal, são raros os lugares que você vê duas torcidas, né? E duas torcidas é uma coisa, primeiro, que mostra que é possível as pessoas conviverem e tendo pensamentos diferentes, mas estarem no mesmo local. Isso não pode existir num país de primeiro mundo, não existe. Você não está no mesmo local com pessoas que não têm o mesmo, que torcem por cores diferentes, né? Isso já é um espetáculo à parte. E depois eu acho que o futebol cearense cresceu muito nos últimos 2 anos. Eu acho que evoluiu bastante e hoje desperta interesse no país inteiro o que Fortaleza e Ceará fazem pelo futebol do estado. Rogério, conhecendo o seu trabalho, assim, acompanhando nos últimos tempos, dificilmente você vai mudar a sua característica para a segunda partida, ainda que você tenha vantagem por 2-0, né? Os dois volantes passadores ali com o Felipe e o Araruna, um trio ofensivo, mesmo que você não tenha o Júnior. É por aí, continuar mantendo a mesma linha para a segunda partida contra o Ceará?
Eu não posso te dizer hoje, porque eu tenho que ver a avaliação de amanhã, como cada um se apresenta. Eu tenho que ver a semana de treinos. Às vezes você tem, aí acontece, lesões durante o treinamento, durante a semana. Está muito liso o campo também, porque a chuva, né, vem chovendo bastante. Essa semana foi uma semana melhor, que a chuva diminuiu, a gente conseguiu treinar 3 dias da semana no campo, isso já ajudou bastante. Mas eu não posso dizer para você a maneira que eu vou jogar no domingo, porque eu não sei. Eu ainda vou rever tudo direitinho. Eu tenho o Dodô que pode entrar como titular, né, na função do Júnior Santos, na função dele, não, né, mas na posição dele em si, né. E tem algumas voltas de jogadores que também podem entrar. Eu tenho uma maneira e todos entendem. Se o Dodô precisar ser volante, ele sabe ser volante. Se o Dodô precisar ser um 10, ele sabe ser um 10. Se ele precisar ser um ponta, ele sabe ser um ponta. O Araruna, se precisar ser um lateral direito, sabe, um volante, sabe. O mais importante é que eles saibam a função que eles têm que executar quando eles estão numa posição dentro do campo. Esse para mim é o mais importante. O nome depois é uma questão que quem escolhe são eles mesmos, pelo que eles apresentam durante a semana. Ô, Rogério, hoje 10 jogos invictos. Você passou do ano passado 10 jogos invictos, igualou a invencibilidade do ano passado, que foi na Série B, da 28ª rodada à 37ª. Perdeu para o Coritiba e perdeu. O jogo lá, já o time já campeão. Se não perder domingo, será a sua maior invencibilidade no comando da era Rogério Ceni no Fortaleza. Pois é, mas o problema é que domingo é muito mais importante do que qualquer invencibilidade, né? Domingo é uma possibilidade de ser campeão. E nós temos que fazer o nosso melhor, foi o que eu falei para eles hoje. Desejem muito viver esse momento, porque isso é especial no futebol. E aí passa rápido. Eu cheguei em muitas finais. E não vejo por onde elas foram embora, né? Tem os quadros que eu guardo, dos títulos, tem as derrotas guardadas na memória que também perdi, muitas e ganhei outras, né? Mas isso é muito especial. Jogar uma final, seja onde for, num palco desse, com essa torcida, isso tem que ser guardado. E quando você tem a oportunidade de ser campeão, você não pode desperdiçar. Isso é pouca vez que acontece na carreira da gente, ter a oportunidade de ser campeão. Isso você tem que agarrar da melhor maneira que você puder, lutar da maneira que você não deixar nada faltar dentro do campo no jogo de domingo. E se combinar com uma invencibilidade que é completamente secundária, ótimo. Mas o importante é que a gente saia campeão no jogo de domingo. Marcelo Paes foi ao vestiário, conversou bastante com você, que a gente soube. Foi um dos motivos da sua demora, tanta hoje aqui, a gente esperou quase 1h30, se foi por isso? Eu peço desculpas, eu sou com o horário realmente eu sei que eu atrapalho bastante o trabalho de vocês, eu sei mesmo, peço desculpas, mas nós tínhamos algumas coisas para conversar. Pode adiantar? Não, coisas nossas aqui sempre. Não, né? Também, com certeza, lógico que sim. Ele tem o interesse em contratar jogadores e eu tenho a necessidade. Isso é uma coisa, nós temos a mesma visão. Eu tenho um tempo e, logicamente, o clube tem as condições que eu entendo totalmente as possibilidades do clube. Mas diversos assuntos a gente conversou e peço desculpas por ter atrasado aqui o trabalho de vocês, mas que era necessário, que eu às vezes também não tenho toda hora a oportunidade de sentar e conversar. Rogério, com uma semana cheia de trabalho, qual é o tamanho dessa vantagem para o próximo jogo? Olha, como o adversário é o mesmo, a semana cheia para mim é a mesma semana cheia para eles. Então eu acho que isso não causa vantagem. Talvez o Ceará tenha um elenco com mais opções, né? E por isso a semana cheia minimiza talvez essas opções que eles tenham. Mas assim, a semana é cheia para mim, a semana é cheia para eles. Se eu tenho alguma ideia, eles também podem ter. Se eu tenho como executar, eles também podem ter. Então, acho que a vantagem não é maior nem menor pelo espaçamento que tem no jogo. Ela é idêntica para os dois times. Mas a nível de resultado, ter esse poder perder até por 1-0 e conseguir ser campeão, qual é o tamanho dessa vantagem para você? Eu acho uma vantagem mínima, né? É uma vantagem de um gol, né? Porque como eles jogam pelo empate, o segundo gol dá a chance do Ceará ser campeão. Nós sabemos que é um placar que eles podem reverter. Seria completamente aceitável uma vitória, como o Fortaleza fez 2-0, o Ceará também pode fazer 2-0. Então ela é mínima, mas ela existe. Agora nós temos que começa 0-0 o outro jogo e nós temos que tentar ganhar de novo. Esse é o meu objetivo. Eu não quero jogar para não perder. Aqui um detalhe, em cima da pergunta do Kempis, você demorou para vir conversar com a gente, conversando com a direção do Fortaleza. Aí, na entrevista passada, você disse, eu não sei o orçamento do Fortaleza, não sei quanto o Fortaleza gastou, quanto tem para gastar. E a gente sabe que você é um cara que tem um prestígio altíssimo dentro do Fortaleza. Em termos de contratações, o Fortaleza ainda tem dinheiro ainda para contratar o que você quer, o que você deseja? Acho que sim, acho que tem sim. Eu acho que tem, eu não sei se vai ser possível fazer tudo que é planejado, mas eles
estão tentando. Então, o problema é que está nessas finais de campeonatos estaduais, né? E muitos times não querem se desfazer de nenhum jogador. Aliás, muitos jogadores também não querem sair de determinado time, porque querem viver também a expectativa de ser campeão pelos seus times, né? Então, é uma semana que caminha muito pouco. Infelizmente, o que deve caminhar bastante, mas vai ficar muito próximo da estreia, é a semana seguinte, né, a pós-campeonato, decisões de campeonato estadual. Isso atrapalha bastante. Ano passado, vocês vão lembrar, foi assim, nós tínhamos um time no Campeonato Cearense, um meio de campo totalmente mudado na semana seguinte, quando jogou pela sua estreia contra o Guarani na Série B. E o que eu lastimo só é que nós temos uma semana para trabalhar e seria muito importante você ter novos atletas aqui para poder trabalhar junto. Porque a partir do dia 28, né, na estreia, no dia 28, são 14 jogos de quarta e domingo, ou quarta e sábado, como queira. Desculpa, você tem que fazer escolhas. 14 jogos para o Fortaleza jogar com o time titular, eu posso garantir para você. Primeiro que teria que ter vindo no mínimo 22 jogadores que tivessem prontos, aptos a manter um nível de jogo. E mesmo assim seria muito difícil por causa das viagens. Você lembra que nós tivemos pouquíssimas viagens até agora. E a viagem, as pessoas falam, mas é entrar num avião. Não. A viagem acaba com o time. Deteriora um time, uma viagem. Quando você joga domingo, tem que viajar quarta, voltar para jogar no sábado. Então, assim, aí é uma questão. O presidente, conversei com ele sobre isso. Eu acho que eles entendem perfeitamente. É uma questão de escolha. O que nós queremos? Tentar se manter na Série A? A realidade. Se a gente conseguir alguma coisa a mais do que isso, muito legal. Mas o que nós vamos brigar? Para tentar conseguir manter o Fortaleza na elite do futebol nacional. Acho que é a maior briga que nós vamos ter. Agora, todo mundo quer ganhar a Copa do Nordeste. Todo mundo quer passar uma fase de Copa do Brasil. Copa do Brasil nós vamos pegar quem? Ou Palmeiras, ou Flamengo, ou São Paulo, ou Corinthians, ou os times da Libertadores, né? Atlético Paranaense, Grêmio. São confrontos pesados. Nós temos uma sequência no Brasileiro, antes da parada da Copa, se eu não me engano, que é Flamengo fora, Grêmio fora e Cruzeiro em casa. Flamengo, Grêmio e Cruzeiro, na opinião de vocês, são 3 dos melhores times do Brasil, né? 3 dos 5 melhores, talvez, times do Brasil. Então, essa é a sequência que nós temos. No meio disso, tem um jogo de Copa do Brasil, que pode ser até contra um mesmo Cruzeiro, contra um mesmo Flamengo ou contra um Palmeiras. E aí, como é que nós vamos fazer, né? O torcedor é emotivo, é apaixonado, mas nós temos que lembrar, que nós, com toda humildade, com todo respeito, o potencial que nós temos e o potencial que essas equipes têm. Vamos tentar sempre fazer o melhor. Enquanto eu estiver aqui, é para tentar sempre fazer o melhor. Agora, temos que ir juntos, isso que nós conversamos, ver o que é possível de peças ter para a gente amenizar essa diferença que existe hoje, que é muito grande para esses times. Rogério, o Wellington Paulista ainda não marcou gols com a camisa do Fortaleza, mas na partida de hoje foi um fato o quanto ele foi útil e importante no seu esquema de jogo. O gol é uma consequência da dedicação dele. E se os outros fazem gol, é uma consequência do espaço que ele abre ou da forma como... Se a defesa tira toda, com o Roger e Quinteiro fizeram uma ótima partida hoje, os dois laterais foram bem, muito... É uma consequência da dedicação dele. Então eu espero que no momento mais importante o gol dele surja, mas enquanto ele se entregar, enquanto ele se doar dentro de campo, fizer o seu melhor, é o que o treinador dele quer. Claro que eu quero que ele faça gol, lógico, mas o importante é o resultado final. Mais um jogo sem derrota e mais um jogo sem sofrer gols, que é uma coisa importante, né? Acho que é o 5º jogo que a gente não sofre gols. Quando você não sofre gol, você está sempre mais perto da vitória. Aí a palavra do técnico Rogério Ceni, da equipe do Fortaleza, numa entrevista coletiva. Chance, e para eles sobrou isso, porque para as poucas oportunidades que eles tiveram, eles foram competentes e por isso mereceram a vitória. Devido à vantagem, Lisca, o Ceará entrou no primeiro tempo respeitando muito o Fortaleza? Não teve nada a ver com isso, né? Foi até a maneira que eles jogaram, né? Com o Júnior e o Wellington lá em cima, o Felipe e o Araruna dentro do nosso campo, começaram a pegar bola, jogar, mas a gente controlou e depois entramos bem na partida, dos 15 em diante, tomamos conta, tivemos as nossas chances, tivemos mais posse, fomos, né, bem posicionados. Segundo tempo, fora o gol, depois logo em seguida teve a expulsão, que já era para ter sido no primeiro tempo, né? Eu não sei porque que o Rafael tirou o vermelho do bolso, guardou e deu amarelo quando o Carlinhos deu um chute na cabeça aqui, né? Que poderia ter sido expulso e já seria um outro jogo. Ele falou que foi a mesma falta que o Leandro fez lá do outro lado. Sinceramente, Klaus, não foi.
Tá? Você errou no seu critério e ainda mais na sua justificativa, certo? Agora, nos lances capitais de gol, ele não teve participação, né? Como foi nos outros jogos, né? Contra o Floresta, contra o Náutico e contra o Corinthians, né? Onde a arbitragem interferiu direto nos gols. Dessa vez não, faltou ele administrar melhor isso, mas o que faltou foi a gente aproveitar as chances que criamos, né? Ter um pouquinho mais de fome para fazer esse gol, porque tivemos as oportunidades e não fizemos. Lisca, o time teve em alguns momentos, em alguns minutos ali, um jogador a mais que você citou. O que faltou para que marcasse pelo menos o gol? Qual foi o pecado da tua equipe com um jogador a mais para não produzir tantas oportunidades? Acho que produzimos, Danilo. Tivemos só com o Samuel 2, né? Mais aquela que ele chegou no fundo ali, que ele errou o cruzamento para trás. Tivemos com o Bueno, tivemos com o Leandro, né? Tivemos com o Sobral, né? Acho que tivemos, cara. Faltou foi o gol. Realmente faltou foi o gol, foi ser mais efetivo, eficaz, né? Aproveitar melhor todas as oportunidades, todas as bolas que nós rondamos a área, escolher melhor o penúltimo passe, o último passe, porque num jogo como esse, né, muito mais do que jogar bem é ser efetivo, né? É fazer gols, é administrar a vantagem, e foi o que eles fizeram com maestria. Você colocou o Felipe Bachola, infelizmente perdeu o atleta de novo. Perdi, tá? Obviamente que o Felipe não estava em condições para jogar, né? Foi passada uma informação equivocada para mim, para a comissão técnica. E o Ceará tem que rever isso, né? Porque não pode botar um jogador num clássico desse e com 10 minutos o jogador me olhar e pedir para sair, mudando totalmente a nossa estratégia, queimando uma troca, né? Ainda mais num jogo decisivo onde a gente estava atrás. Então foi um erro grosseiro que tem que ser corrigido e revisto. Isso que foi um erro porque você estava otimista em relação à participação do Felipe, né? Você disse, poxa, o departamento médico me passou, ele vai estar bem, legal para mim, vou poder contar com ele, e você me surpreende até com essa tua resposta aí, Luiz. Surpreende como assim? Como assim? Porque você estava tão otimista, né, que o departamento médico tinha tirado... Sim, o jogador está liberado para jogar, né? Mas o jogador não estava em condições, porque em 10 minutos ele voltou a sentir uma lesão. Então o erro, né, foi a liberação do jogador sem ele estar nas melhores condições. Agora o Felipe é titular do time, quase que eu comecei com ele o jogo. Mas como choveu hoje o dia inteiro, estava pesado o campo, eu pensei nisso, né? Vou segurar ele, 45, se a gente precisar, que de fato precisamos, pela qualidade dele. Mas foi um erro, né? Colocar ele em campo sem condições. Agora, além de ir para o segundo tempo perdendo por 2-0 no Clássico, você perde o Felipe, como você disse agora, e perde também o Carleto, que é decisivo numa bola parada. Isso dificulta bastante, né? Dificulta, e mais um erro do Carleto, né? Porque nós falamos muito sobre isso, né? Sobre controle emocional, sobre não tomar cartão bobo, né? E era uma falta nossa, nós tínhamos a bola, né? Um início de jogo, e o Carleto se posicionou muito forte, acabou tomando um amarelo que depois prejudicou aqui, porque aqui ele matou um contra-ataque, né? Então faltou um pouquinho de maturidade para o Carleto para administrar melhor essa situação, e nós não ficar com o jogador a menos aqui no jogo e também não ficar com o jogador fora para outra partida, né? Então vamos conversar com ele, é um cara muito experiente, muito competitivo, talvez tenha se passado um pouco, né, nessa questão da competitividade, mas com 5 minutos você não pode tomar um cartão por reclamação quando o jogo ainda estava iniciando. Uma semana de trabalho, você vai ter mais tempo agora, Lisca, para poder armar esse time para reverter essa vantagem do Fortaleza. Também, né? Vamos dar uma descansada amanhã, né? Porque o ritmo está muito forte, a partir de terça já estamos juntos. E buscar esse espírito de decisão, né? Buscar essa vontade, essa indignação, né? Essa determinação forte, né? Para a gente poder, no domingo que vem, fazer um jogo produtivo, bom também, como foi hoje, mas mais aguerrido, mais competitivo e mais aproveitador das chances que a gente cria. Faltou isso só, então, na sua opinião? Esse espírito, é isso que você vai trabalhar? Não é nada tático? Você acha que o time taticamente foi bom? Faltou eficácia, como você diz? Então, faltou esse espírito? É isso que você vai trabalhar durante a semana? Principalmente isso, né? Mas também algumas situações de equilíbrio tático, né? De variação, que a gente não pôde ter hoje, principalmente pela saída do Bachola, né? Que nós tínhamos um plano para o segundo tempo um pouco diferente do que ocorreu, né? Mas não achei mal taticamente, não achei assim o Fortaleza superior para ter esses 2 gols de vantagem, mas a nível de aproveitamento, né, e de competitividade, nós temos que emparelhar, porque realmente eles não criaram 4, 5 chances, fizeram 2, nós criamos 7, 8, não fizemos nenhum, tivemos chance com o goleiro caído, né, tivemos rebote na cara do gol, tivemos um monte de situações, mas não conseguimos transformar isso em gols, e numa decisão isso pesa muito. Você que estava prestes a ter uma nova marca com a comando do Ceará, o Ceará correu por fora pelo campeonato invicto, há 51 anos não acontece. Além de motivar o grupo, tem a torcida ainda, né, que se identifica muito com você. É isso, né? Eu acho que campeão invicto seria uma consequência, né? Não é a causa, né?
E a gente está preocupado em chegar e ser campeão e brigar por esse título, né? Então é isso que nós vamos fazer. O nosso torcedor, eu tenho certeza que domingo vai estar aqui nos momentos difíceis, né? O torcedor do Ceará se mobiliza, vem junto com o time, está chateado como todos nós, como todo o clube, né? Porque a terceira decisão que chegamos nesse quadrimestre aí, não jogamos mal, mas não temos o poder de ganhar ela, né? E é isso que nós vamos trabalhar essa semana. 2-0, você avalia como uma reversão no Clássico Rei, numa final, como palpável, como difícil? Como é que você avalia? Sempre é difícil, né? Mas palpável muito também pelo regulamento, né? Que a gente não precisa virar a partida, a gente precisa empatar a partida. E são 2 gols de diferença, como eles fizeram 2 aqui nesse domingo, nada impede que a gente faça 2 gols de diferença no próximo domingo, ainda mais num jogo parelho, né? Como são as 2 equipes, os 3 clássicos foram bem parelhos, né? Hoje que teve essa vantagem, eu acho por mais falta de aproveitamento nosso e bom aproveitamento deles, né? Mas o jogo está em aberto, foram 2 tempos, faltam 2 agora, vamos buscar primeiro um gol para emparelhar e depois buscar o empate e talvez até a virada para a gente garantir esse campeonato do domingo. O Wesley seria um jogador que você conta para o próximo jogo ou não, Lisca? Não conto, ele já está vetado, né? Porque ele tem um desequilíbrio muscular muito grande de uma perna para outra. E o que me foi passado que ele será liberado só depois da 3ª ou 4ª rodada da Série A. Lisca, falando aí nessa parte do departamento médico do Ceará, que já foi criticado inclusive pelo Felipão nacionalmente, e fica a pergunta, né? Os outros atletas, como é que está a real situação de Pedro Ken, Juninho Quixadá, depois que você recebeu essa informação de botar um jogador que não estava apto para o jogo? Bom, aí você tem que perguntar para o departamento médico, né? Eles são os caras mais aptos para falar. Eu tenho algumas informações dos jogadores, mas não sou médico, não sou clínico, e esse assunto não é meu. Uma coisa que me chama a atenção em relação ao Felipe é que a gente acompanha os treinos, né? Você abre 10 minutinhos ali, ele treinou durante a semana, né? É porque a situação de jogo e de treino é muito diferente, Lisca, que ele não sentiu durante os treinos, né? Veio sentir no jogo. Não, no primeiro treino eu achei ele mais restrito, sabe? Ele com alguns movimentos se cuidando, a gente já tem uma experiência, né? Tanto que a partir do primeiro treino eu já vi que ia ser difícil para ele iniciar. Mas no treino de ontem, né? Ele já se mexeu bem melhor, com mais dinâmica, não se cuidando tanto dos movimentos, que no jogo você não tem como cuidar, né, Danilo? Você tem que ir, né? Você tem que pular, você tem que trocar. No treino você tem bolas que você vai, tem bolas que você não acelera, não abre tanto. Então realmente é uma diferença grande. Claro que o treino é treino, é uma preparação para a partida, mas infelizmente aconteceu isso e nós tivemos o diagnóstico errado desse jogador. Desde o começo da temporada teve duas semanas diretas, né, seguidas, apenas 2, para trabalhar na tua equipe, né? Você acha que o fato de mais uma vez agora sim ter uma semana toda para trabalhar pode ser um diferencial para tu tentar reverter isso? Pode ser, porque a gente vai estar podendo focar totalmente nessa partida desde terça-feira, que é o nosso primeiro treino na semana, armazenar energia, trabalhar em cima da equipe do Fortaleza, alguns detalhes, principalmente na 4ª, na 5ª e na 6ª, né? Então realmente é importante para nós e vai nos ajudar bastante para nós fazer um jogo mais efetivo no domingo que vem. Eu já te perguntei uma vez lá na coletiva lá em Paranavaçu sobre a questão tática. Você acha que se tivesse 2 volantes mais de marcação, no caso o William, o resultado poderia ter sido diferente? Será que não teria sofrido tantos contra-ataques que você viu hoje? Não vi tantos contra-ataques, sabe, Rodrigo? Hoje não vi isso, né? Até porque eles saíram na frente, no primeiro tempo eles não tiveram nenhum, né? Contra-ataque a gente não permitiu. E o segundo, o gol deles não foi um contra-ataque, foi uma perda de bola nossa no meio, né? E aí eles fizeram a jogada com o Oswaldo, nós não fechamos o fundo, estava ajudado por dentro. Uma jogada que a gente já sabe, né? E o Edinho foi muito rápido ali na antecipação, né? Então não achei esse problema não, de contenção. Foi muito mais até de articulação e aproveitamento das oportunidades, porque o adversário não foi muitas vezes na nossa cara, não teve muitos contra-ataques efetivos, até porque eles perderam o Wellington, o Júnior Santos com 10 minutos, eu acho, um pouquinho. E eles baixaram bem as linhas, nem queriam mais contra-atacar. Só começaram a agredir um pouco de novo após a expulsão do Carleto, que foi com 45. Então eles passaram 40 minutos só se defendendo, não contra-atacando. E nós é que não tivemos a eficiência, né, de transformar essa superioridade aí dos 15 até os 45 do primeiro tempo e quase todo o segundo tempo em gol. Existe alguma possibilidade de você fazer alguma mudança tática, você mudar o esquema? Você sempre manteve esse esquema 4-2-3-1. Existe alguma chance de você jogar com outro estilo de jogo para buscar esse 2-0? E se você já conseguiu em algum mata-mata reverter 2 gols? Já conseguimos sim, já trabalhamos em outros sistemas dentro dessa própria temporada, né? O 4-2-3-1 é muito quando a gente pega a bola, quando a gente não tem a bola a gente fecha 2 dentro de 4, 2 por dentro.
Já fizemos alguma variação com linha de 5, com um tripé no meio. Então vamos analisar bem, agora ainda é cedo, né? Vamos olhar bem também a condição dos nossos jogadores, aqueles que vão estar melhores preparados, com a cabeça melhor, para a gente fazer essa opção que você falou e também trabalhar algumas variações que essa semana a gente tem um pouquinho mais de tempo. Foi Londrina e Juventude, né, em 2013. Obrigado, Lisca. Está importante a coletiva do técnico Lisca terminando aqui na... Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time. E, principalmente, das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, campeão brasileiro Série B 2018, Ferroviário, campeão brasileiro Série D 2018, Ceará, bicampeão cearense 2017-2018. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará, Ferroviário e de qualquer time, você pode ligar no 98616-2186, 98616-2186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso blog esportivo é Maurício Retro Pôsteres.